Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus lhe abençoe de uma forma poderosa. Quem vos fala nesse momento é o pastor Ismael de Souza, e eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Lembrando para você que já é inscrito, inscrita em nosso canal, muito obrigado pela sua ajuda e continue conosco aprendendo um pouco mais da palavra. Você também que nos acompanha por meio das plataformas de áudio, que Deus lhe abençoe grandemente. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui logo abaixo e nos ajude a prosseguir com esse trabalho que tem o intuito de levar a palavra de Deus de uma maneira mais simples para que todos entendam. Nos acompanhe também nas plataformas de áudio, Spotify e demais plataformas. Hoje, nós iremos dar prosseguimento àquele estudo maravilhoso que estamos fazendo nos Salmos. E hoje nós vamos para os Salmos 51. Leamos então este salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Olha só que salmo interessante, extenso e interessante. Este salmo ele foi escrito por Davi, o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul, ele foi totalmente diferente de Davi. Embora fosse um rei belo, como a Bíblia diz, Saul, ele, diante dos seus erros,
diante dos seus pecados, ele procurava se justificar diante do profeta Samuel e passar uma boa imagem para aquele povo de Israel, a quem ele era rei, né? Ao qual ele reinava sobre eles. Então Saul não estava muito preocupado com o que Deus pensava a respeito das suas atitudes, porém, em demonstrar e mostrar à população de Israel uma bela imagem do seu reinado. Davi foi diferente. A Bíblia mesmo diz em Atos, capítulo 13, 22, que Deus, quando escolheu Davi como um homem segundo o seu coração. Mas ele teve vários defeitos, ele foi um homem imperfeito, ele cometeu vários erros graves, que trouxe consequências irremediáveis à população de Israel, levando à morte até milhares de israelitas. Um dos pecados mais pesados de Davi, que a Bíblia comenta, é o pecado que ele cometeu contra seu amigo Urias, que era um dos melhores guerreiros na época do exército de Israel, amigo íntimo de Davi, e Davi, então, ele sente desejo de ter a esposa do seu amigo Urias, Batseba, como sua mulher. E acabou pecando, errando contra Deus, ferindo os mandamentos do Senhor. Mas só que Davi, ele pecou e não percebeu que ele tinha pecado. Ele estava ludibriado, vislumbrado por ser um rei, e naquele momento, onde o exército de Israel estava vencendo muitas batalhas, Davi nem se preocupou neste dia de ir à batalha. Enquanto os guerreiros foram batalhar, ele ficou em casa descansando. Ora, o rei, em época de batalha, ele é o general da guerra. Só que o general da guerra ficou em casa. E é aí que está o problema. Quando ele observou Batseba ali sozinha, porque seu esposo também era guerreiro, estava na guerra, ele desejou Batseba. E isso foi um problema muito sério, ao ponto de Davi estar tão ludibriado pelo pecado, que foi necessário que Deus trouxesse à presença do rei o profeta Natã para lhe abrir os olhos. E lá em 2 Samuel 12, 13, vai dizer que Davi, então, percebeu o seu pecado, e ele diz ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. Olha que interessante. Quando a gente faz um paralelo entre Saul e Davi, Saul, mesmo sendo trazido à realidade, vamos dizer assim, pelo profeta Samuel, diante dos seus erros, ele dizia: não, mas eu fiz por causa disso, por causa daquilo, querendo preservar sua imagem diante do povo. Davi, quando ele é chamado a atenção pelo profeta Natã, ele percebe o seu erro e ele declara: pequei contra o Senhor. Por isso que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque embora imperfeito e com muitos pecados, ele sabia reconhecer os seus erros. Davi foi um excelente rei diante das suas imperfeições, mas como um pai diante da sua família, Davi falhou muitas vezes, e isso trouxe muitas consequências difíceis e sem solução até para a sua família e para a sua geração. O salmista Davi compôs este salmo quando ele estava diante de Natã, na verdade, uma oração ao Senhor. E ele começa essa oração fazendo um apelo de perdão ao Senhor. É o que está no verso 1 e 2. Ele fala: compadece de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica meu pecado. Davi, então, reconhece o seu pecado diante de Deus. E logo após, ele confessa a sua culpa a partir do verso 13 até o verso 6. O verso 5 é interessante porque ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E ele diz também no verso 4: pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos. Então Davi reconhece o seu pecado diante de Deus, ele confessa o pecado que ele cometeu. Foi eu quem pequei, foi eu quem fiz.
Eu pequei contra o Senhor, não consegui obedecer e ser fiel a ti nessa situação. Acabei fazendo errado. E logo no verso 7 até o verso 12, Davi então implora pelo perdão de Deus. Ele implora para que seja purificado diante do Senhor. E o que mais chama a atenção é o verso 9 e 10, quando ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui Davi, ele pede o perdão de Deus, mas ele entende que esse perdão ele tem que vir acompanhado da renovação do seu coração, da restauração do seu amor a Deus e da sua vontade de agradar ao Senhor. E logo no verso 11 e 12, ele declara assim, ó: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Aqui Davi, ele se preocupa em voltar para a comunhão com Deus. Ele aqui não se preocupou apenas em seu proveito próprio, como foi Saul. Se preocupava com a sua imagem diante das pessoas. Davi se preocupou com a presença de Deus, que ele não poderia perder. Olha só que a diferença de Davi para Saul. O verso 15 ele fala: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Davi, ele queria ser perdoado, mas ele também não só queria ser perdoado, mas ele queria ter condições de, com a sua mente, com a sua consciência, com o seu corpo, com o seu coração, com o seu espírito, ele pudesse adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. É verdade que aquele que tem Deus no coração, ele fica meio mais ou menos quando ele está em pecado. Ele não consegue louvar a Deus com o coração. Ele não consegue adorar a Deus, não consegue buscar a Deus. Por quê? Porque ele sabe que tem alguma coisa errada, ele precisa pedir perdão, ele precisa melhorar com Deus. Davi, então, ele declara no verso 13 que ele vai ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor e aos pecadores vai buscar a conversão ao Senhor. Olha que interessante. Davi queria ser limpo, purificado, e diante das experiências erradas com o pecado, ele queria repassar aos outros o que não fazer, o que não pecar, o que não errar, para agradar a Deus. As nossas experiências, elas precisam nos ensinar ao que não fazer, como não errar com o Senhor, e isso deve ser passado para as demais pessoas, para que as pessoas aprendam também como não desagradar a Deus e como seguir a palavra da forma correta. Davi também queria fazer isso. Olha que interessante. O seu erro trouxe aprendizado para ele, e esse aprendizado ele queria passar para as outras pessoas. Davi, ele mesmo diante dos costumes e tradições da época, que era sacrifício ao Senhor, ele declara que Deus não se agradava de sacrifícios, ele não se agradava dos holocaustos. Diante daquela situação de Davi, o que Deus queria era um espírito quebrantado, era um coração quebrantado e contrito que Deus queria. Não adianta nós fazermos sacrifício, nós colocarmos diante de Deus sacrifício, se o nosso coração está sujo, impuro, em pecado, errado. É um sacrifício que Deus não se agrada. Porque antes do sacrifício que nós vamos colocar diante de Deus, seja uma oferta, seja qualquer outra coisa, um sacrifício de louvor, algum trabalho que você vai fazer para Deus, né, que às vezes você coloca como uma oferta diante de Deus, antes de tudo isso, você precisa estar com o coração purificado diante do Senhor. O verso 16 e 17 fala assim: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, verso 18, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novos novilhos. Aprendemos aqui com este salmo de Davi fatos importantes
Primeiro, mesmo pessoas que procuram agradar ao Senhor tropeçam. Segundo, Deus está disposto a perdoar o pecador arrependido. Terceiro, a comunhão com Deus vale tudo. Não abra mão da sua comunhão com Deus por nada. 4. Não devemos buscar essa comunhão com Deus apenas por benefício próprio. 5. Nos dedicamos à honra e glória do Senhor. E 6. Nossas bocas devem ser usadas para proclamar a mensagem da salvação às outras pessoas. Que nós possamos tirar várias lições nesse Salmo de Davi e também na vida que a Bíblia demonstra que Davi teve e como ele era um homem que, ele, diante dos seus pecados, diante dos seus erros, ele os reconhecia e então se colocava diante de Deus, pedia perdão e o Senhor ali o purificava. Que assim também possamos fazer. Reconheçamos nossos erros, peçamos perdão a Deus e de maneira nenhuma que venhamos perder a nossa comunhão com o Senhor, que é a coisa mais importante, o bem mais importante, a dádiva excelente do Espírito que nos foi dada. Que Deus lhe abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Lhe convido agora para orarmos. Pai, eu apresento essa pessoa agora nas tuas mãos. Deus, que assim como Davi, nós possamos aprender a reconhecer o nosso erro, nos arrepender, pedir perdão e prosseguir na vida com o Senhor Jesus. Meu Deus, purifica essa pessoa, lava ela, transforma ela, restaura ela, para que esse pecado, este erro, não venha a ser um impedimento para que ela continue servindo e adorando a Ti de todo o coração. Abençoe e dá vitória para ele e para ela, em nome de Jesus. Meu querido, eu lhe convido para estar conosco neste domingo, aleluia, em nossa igreja, Casa da Bênção, na rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1. Deus tem uma bênção para você e eu quero ler a palavra, ensinar a palavra e orar pela sua vida. Se você não pode estar conosco devido a alguma situação difícil, ou talvez porque você mora em outro local, em outra cidade, em outro estado, até em outro país, né? Talvez você pode estar me assistindo aí. Portanto, então, você pode assistir por meio deste canal do YouTube, que nós transmitimos em tempo real a palavra, e também depois vai ficar gravado, você pode assistir a qualquer momento. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço do pastor Ismael, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.